Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo para falar de Galo com você. Vem deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Quero lembrar para vocês que esse vídeo é um oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso. Afinal de contas, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. A Carvisa entrega tudo que você precisa. Entre em contato agora mesmo, o link está na descrição. Desembola, precisou de grana, a gente desembola para você. Parcelamos de até 12 a 18 vezes o empréstimo que você tanto precisa. E tudo isso de uma maneira fácil, simples e segura. Precisou de grana? Corre pra cá, corre pra Desembola. Pode falar com meu irmão Daniel. Emprestamos em todo o Brasil. Aonde você estiver, nós atendemos você. Limpa Nome SA. Tire seu nome da SPC, Serasa, Boa-Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece. Chama o Geraldo no Zap que ele vai resolver o seu problema. Um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, uma cerveja por um malte incrível. E ó, encontra-se em todos os grandes supermercados e padarias de Belo Horizonte. Pode procurar, atendemos no interior todo de Minas também. Quer ser o representante da Bruxelas? Chama a gente. Não jogue fora essa oportunidade de ter a cerveja mais gostosa de Minas ao seu dispor. Bora falar de Galo, bora começar falando de Menin e Brax. Senhoras e senhores, vamos lá. Menin e Brax vão falar na semana que vem, segundo o meu amigo Lucas Tanaka, tá? Quando eu falo Menin, eu tô falando de Rafael Menin, tá? Vamos lá, cara. Essa questão do Rafael Menin falar, o Paulo Brax falar, eu acho importante, porque a temporada atleticana, querendo ou não, ela terminou de uma forma muito decepcionante, né? O torcedor acreditava muito no título da Sul-Americana. O torcedor acreditava que a Sul-Americana era um caminho plausível, era um caminho que nós íamos nos encontrar, e não aconteceu, né, gente? E não aconteceu. Perdemos a Sul-Americana, né? Não conseguimos essa vitória na Sul-Americana, e aí, cara, fica aquela história, né? Aquela tristeza, aquela sensação de impotência, aquela sensação de que as coisas não funcionaram. E o torcedor atleticano tá muito chateado com isso. E precisa de maiores explicações, precisa de maiores entendimentos, a própria imprensa também, para poder até fazer um comunicado melhor com o torcedor, precisa entender isso, porque hoje tá muito solto, né? A gente, por exemplo, Hulk fica, não fica? Como é que vai ser as contratações? Vai ser do nível péssimo que foi ano passado ou não? Vai ser do nível melhor ou não? Né? Tudo isso o torcedor quer entender e saber. Peraí, como é que vai ser as contratações? Vai ser igual ao ano passado? Deus nos livre. Contratação igual do ano passado nós não queremos, entendeu? Então o torcedor tem que estar ciente disso, o torcedor tem que compreender essa situação, e é tudo que o torcedor está pedindo nesse momento. Compreensão da temporada passada. Volto a dizer para vocês que não vai ser fácil, não vai ser uma conversa leve, vai ser uma conversa difícil, vai ser uma conversa dura, mas com a grande realidade de uma conversa necessária. Eu acho que esse é o grande ponto. Uma conversa muito necessária da imprensa com os diretores e com o torcedor. Bom, bora pro próximo tema. No próximo tema vamos tratar de Patrick, rapaz. E de outro dia, nós conversamos com vocês que o Fred Augusto postou uma informação dizendo que o Atlético iria liberar o Patrick, que o Patrick não fazia parte dos planos do Sampaoli e tudo mais. O Tanaka veio com uma outra informação, dizendo que não, o Patrick faz parte do time, faz parte do grupo, faz parte, né, do ano que vem, e que até agora não surgiu nada. Olha, primeira coisa que eu analiso é o seguinte, não há necessidade de uma decisão agora, até porque, na minha opinião, o Patrick deveria jogar o Campeonato Mineiro. Ano passado praticamente não jogou. Ano passado ele não esteve em campo. Ano passado a gente viu muito pouco do Patrick. E esse ano a gente precisa ver mais, a gente precisa assistir mais, a gente precisa observar mais o Patrick. Então o Campeonato Mineiro, né, que vai ser jogado pela equipe sub-20, passa a ter uma importância absurda. Passa a ter uma importância diferente. E na minha opinião, nós deveríamos falar um pouco sobre isso. Do Patrick jogar com o Cissé, com o Índio, com o Peu, com os outros meninos do Sub-20. E esse time Sub-20, ele pode ter um ápice a mais, porque você vai poder pôr um João Marcelo que não jogou.
né, no Campeonato Mineiro Sub-20. Você pode pôr um Izep que não jogou, um Vitão que não jogou pelo time principal. Tô falando de jogadores que não jogaram pelo time principal, né? Você pode testar o Veneno pra valer, você pode testar o Veneno, o Mosquito pra valer, um Riquelme, né? E outros jogadores, Loubach, enfim, da base. Então, na minha opinião, o Campeonato Mineiro será um laboratório de excelência. E nós temos que saber aproveitar esse laboratório, principalmente com a entrada do Patrick, que eu acho que vai acrescentar demais a essa situação. Compreende? Eu acho que o Patrick, ele pode ser um cara que o São Paulo vai olhar no Campeonato Mineiro. Opa, esse menino me interessa. Vários ali da base podem ser jogadores que façam com que o São Paulo não precise tão grosseiramente ao mercado trazer por trazer. Trazendo só aqueles caras diferenciados e usando os moleques da base para subir o nível do time. E é verdade, parem para pensar. Você precisa de 2 primeiros volantes, não é? Não é isso que nós estamos conversando aqui? Por que não um primeiro volante top, gasta 6 milhões de euros nele, um Patrick na reserva e um Cissé na terceira posição? O Sub-20 pode mostrar isso no Campeonato Mineiro. Bom, vamos falar agora do Hulk e os seus carros guardados. Ontem veio aquela conversa porque tinha uma cegonheira na porta da casa do Hulk guardando os carros dele. E isso teve uma repercussão gigantesca. Gigantesca, né? Falando aí sobre, essa cegonheira, o Hulk tá indo embora. Por conta dessa cegonheira, o Hulk tá de saída do Atlético. Por conta dessa cegonheira, o Hulk não fica no Galo. Ai, meu Deus, o Hulk não vai ficar. Meu Deus, calma. Primeira coisa, eu já não tô acreditando que o Hulk fica mais no Galo. Mesmo as pessoas do Atlético falando que vai ficar. Eu acho que esse tanto de homenagem que o Hulk recebeu esse ano não foi à toa. É o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que conversar. A quantidade de homenagens recebidas pelo Hulk não é normal. Ponto 1. Ponto 2, vamos passar pro ponto 2. Cara, o Hulk não será titular com o Sampaoli. Hulk está sendo titular com o São Paulo por falta de opção. Quando vier o ponta direito e o centroavante, acabou pro Hulk. Eu já até falei pra vocês que ele funcionaria muito bem puxando essa bola pelo meio, mas você teria que abrir mão de um meia, ou de um lateral esquerdo, ou do meia da direita, ou de uns volantes. Então não vai funcionar o Hulk nesse time. Então, na minha opinião, os dias do Hulk no Atlético estão contados, mas isso é apenas uma opinião, né? O que me chama a atenção é o pessoal do Sul postar o tempo inteiro, todo mundo falando que já tá acertado, já tá cravado, aquela coisa toda. Eu não acho que esteja, mas de todavia é importante dizer isso. E é importante dizer também sobre a questão como é que é o nome? Dos Estados Unidos. O Hulk e a mulher dele têm o desejo de morar nos Estados Unidos e eu vejo isso como uma grande possibilidade. Da MLS, o Hulk fechar com algum time de lá e ir pra lá, né, saindo do Atlético. Bom, bora pro próximo tema e agora eu quero falar do Iguinho, contando algumas novidades do perfil de contratações que o Galo vai ter. Bora falar sobre isso, bora falar que o Iguinho disse. Cara, primeiro eu vou pôr o vídeo aqui pra vocês, tá? Vamos entender o que ele disse, vamos compreender a fala dele. Todos os créditos ao 98 Futebol Clube, ao Iguinho e à Rede 98. Obrigado, Rodrigo Carneiro, que nos permite passar um trechinho, sempre dando o devido crédito. Vamos ouvir o que eles disseram. Menin vão definir, mas hoje o que eu consegui apurar é que a prioridade para contratações no Atlético é de jogadores com o perfil do Coelho. Não tô falando de qualidade, isso aí cada um vai mostrar o seu perfil. O perfil do Coelho idade, é o seguinte, né? Idade. Jogador novo, idade. com muita intensidade, com muita força, que é o que o Atlético precisa nesse momento, dar uma rejuvenescida no elenco atleticano. Vamos por partes, né, gente? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Coelho Transfer Market. Quantos anos tem o Coelho? Vamos ver se é por aí mesmo. O Coelho hoje está com 25 anos, chegou no Galo com 24, né? Que ele faz aniversário logo em março. Então ele tem 25 anos. Então o que o Iguinho tá querendo dizer que a busca vai ser por jogadores de 24 anos? Vocês vão lembrar que eu disse a vocês há um tempo atrás que a busca do Atlético é por jogadores de 24 a 28 anos. Essa é a idade que o Atlético quer comprar. E comprar alguns jogadores mais jovens e alguns jogadores mais velhos. Mas quer redimir a idade a 24 a 28 anos. Por quê? Porque jogadores de 24 a 28 anos mostram muita força física, né? Eles conseguem ir e voltar e ao longo de uma temporada aguentar. Vocês vão lembrar que o São Paulo, numa das entrevistas que eu passei pra vocês aqui, disse claramente que ele precisa de jogadores que aguentem a temporada inteira.
que aguente a temporada inteira. Hoje, a idade do Atlético é muito alta. Olha pra você ver, Everson tem 35 anos, tá? O Lianco, vamos pegar quem seria titular mesmo nesse elenco. O Lianco abaixa, chega ali nos 28, que é o limite. O Alonso sobe pra 32, tá certo? E o Vitor Hugo vai pra 34 a idade. Olha como é que a idade é 4. Eu falei 34, 32 e 35. E apenas um de 28. Quando eu chego no meio campo, isso melhora. O Arana tem 28. Vai na idade limite. Aí você vai chegar aqui no Alexander, 22, joga a idade lá embaixo. E o Alan Franco mantém a idade próxima dos 28, 27 anos. E aí, mas na direita, o Rony já sobe a idade, que veio, a maioria dos jogos foi o Rony por ali, né, gente? Pela direita. O Rony tá com 30. E aí a idade sobe mais um pouquinho com o Bernardo, 33, sobe pra cacete com o Hulk, 39, e continua alta com o Dudu, 33. Então a idade do Atlético é muito alta. O Atlético precisa reduzir isso. E a intenção do Sampaoli é essa. Por isso que ele não quer que o Hulk continue, ele quer um centroavante que reduza e trazer jogadores que vão baixar a idade para poder complementar esse elenco. Então, realmente, há uma necessidade de você baixar isso aí, de você diminuir isso aí, para que você faça um encaixe perfeito. O ideal é que o Atlético reduza a idade para o elenco para 27 anos. O Flamengo está fazendo isso. As outras equipes também. O Atlético precisa reduzir a idade total do seu time para isso. Muitos diretores do Atlético vão dizer, não, a idade do elenco é baixa, olha aqui, ó. Mas quando você pega o time titular, a idade é no teto. Então não deixem cair na ilusão de que a idade do elenco é baixa. A idade do elenco é altíssima, porque os reservas têm idade baixa, mas os reservas que não entram, João Marcelo, Isaac, Patrick, Vitão, Robert, Delfim, são gente que não joga. Aí é fácil você jogar a idade lá em cima, né? A idade lá embaixo. Bom, dando continuidade aqui, vamos falar agora de Santiago Sousa, que tá na mira do Galão. Gente, a informação que chega do Achita é o Ariel Achita Ludenho. Tem mais de 44 mil seguidores no Twitter, conforme vocês podem ver aqui, né? Trabalha em 2 rádios, é diretor de 2 jornais na Argentina, confirmou. Galo de Jorge Sampaoli tem interesse na contratação do volante do Racing Santiago Sousa. Gente, a qualquer modo e custo, isso aqui não passa de um interesse. Até porque eu não sei se vocês estão sabendo, o Santiago Sousa foi sondado por Flamengo e por Palmeiras. E a pedido dos caras de 9 milhões de euros. Eu duvido, Iodó, que o Atlético iria contratar um Santiago Sousa hoje no valor que ele vale. Entendeu? O valor que ele tem de mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui no transfer market dele para que você possa conhecer o atleta. 26 anos, dentro da idade, La Plata, argentino, é zagueiro, avaliado em 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Contrato até o ano de 2027, ou seja, longo, renovou no início chegou no início desse ano, né? Então assim, gente, contrato longo, o Hernan Bernan, esse cara é agente de muita gente na Argentina. É campeão aqui da Copa Sul-Americana e campeão também de uma Libertadores. Cara, é um cara mais velho, já jogou no River, vocês vão lembrar dele no River Plate também, né? Jogou no Atlanta, tava no Atlanta agora aí e tudo. É um cara, velho, que ele comprar por 3 milhões e 800 mil euros, comprado pelo River e pelo Atlanta por 5 milhões aí em 2020 para 21. Cara, é um cara que é muito bom jogador. Entrega fisicamente aquilo que se pede, briga ali, busca a bola no meio como primeiro volante, joga de zagueiro, enfim, é um cara multifunções, é um cara forte, é um cara que joga bem. Só que é o seguinte, cara, é muito caro, é muito caro. Nós não vamos conseguir comprar um cara nesse valor, não. É inviável financeiramente pro Atlético. Completamente inviável. Então falar da contratação do Santiago Sousa é lindo. Realizar a contratação do Santiago Sousa é lenda. Porque é um jogador absolutamente caro. É um jogador absolutamente fora da órbita. Então não faz sentido nenhum a contratação do Santiago Sousa pelo Atlético. Acredito que é mais um daqueles nomes que o Sampaoli quer, mas existe uma inviabilidade. Bom, Scarpa, São Paulo tem interesse no Scarpa. Vamos falar sobre isso, mas antes, deixa eu te dar uma dica esperta. Quer fazer transplante capilar, mas não sabe se vale a pena, se vai doer, como é que é? Vai lá no Instituto Céspedes, marque sua consulta gratuita. É de graça para você agendar. Liga lá, agenda para você conhecer o trabalho, para você entender. Aqui, ó, olha aí como é que eu era, olha como é que eu tô hoje. Eu não tenho um fiozinho pra fora. Garanto pra vocês a qualidade do transplante capilar e, gente, vale muito a pena. Faça agora mesmo o seu transplante capilar, o link tá na descrição, agende gratuitamente sua consulta. E Tico Pneus,
Meu amigo, pega o seu 13º e troca o pneu do seu carro. Não fica andando de pneu careca, não, é perigoso. Ainda mais nessa época de chuva. Pneu nacional importado com 13% de desconto você encontra aqui na Tico Pneu. Pneu de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Pode comprar, eu garanto pra você a qualidade. Unidade Lourdes e unidade Pampulha. E nós temos a nossa mecânica também que vai te dar 13%. Gente, é tudo de bom aqui na Tico Pneus. Ligue agora mesmo, entre em contato no link da descrição. Agende já a sua ida a Tico Pneus. Bom, bora falar sobre Scarpa. Cara, é uma realidade sim que o São Paulo, lá em São Paulo, eles têm interesse no Scarpa. Tá sendo até muito divulgado isso, tá sendo muito falado sobre isso, né? Do interesse do São Paulo. Realmente eles gostariam de ter esse atleta, realmente eles entendem que esse atleta seria um atleta bacana, seria um atleta que acrescentaria, que subiria o nível, que seria legal. Mas, de qualquer modo, o que eu posso dizer pra vocês é que o Atlético não negocia em hipótese nenhuma, e isso é importante para você entender, em hipótese nenhuma o jogador por troca. O Atlético só topa a venda, porque troca que o Atlético toparia, nenhum time topa, porque é de jogador do nível AA por um nível AA, então não vai rolar. E é importante dizer para vocês o seguinte, o Sampaoli, e é importante falar sobre isso, o Scarpa não será usado. O Scarpa, quando você avalia ele, e esse é o grande problema, quando você avalia o Scarpa, ele não entrega aquilo que o Sampaoli quer. Eu acho o Scarpa mais jogador que o Bernat e mais jogador que o Igor Gomes. Mas esses dois entregam mais componentes físicos em campo que o Sampaoli tanto acha necessário numa partida de futebol. Mas entendem que não entrega. E aí é importante que você entenda isso, que esses dois não entregam, o Scarpa não entrega pelo lado e nem pelo meio essa dosagem física tão necessária. Então assim, cara, 4,5 milhões é a pedida do Galo. Eu acredito que o Galo vai acabar conseguindo fazer uma troca, mas não com o São Paulo, com times do Sul, Rio Grande do Sul. Né? O Fluminense também surge como um interessado, mas dizem que lá na Baixada, falei besteira, né? Lá nas Laranjeiras ele é odiado pela torcida, então eu não acredito no retorno dele não, porque ele sai do Fluminense e vai pro Palmeiras, né, não recebendo, né, o Fluminense não recebe, não tem pagamento, é rescisão de contrato final, né, o contrato acabou, ele não renovou e foi pra lá, igual quando ele sair do Palmeiras e vai, bobear é isso que ele vai fazer no Atlético também, terminar o contrato daqui e ir pro outro time, mas voltando a dizer, o São Paulo tem interesse sim, não acredito numa troca com o São Paulo. Os jogadores do São Paulo que interessariam, acho difícil de trocar. E se fosse trocar, seria uma troca muito boa, porque os jogadores do São Paulo que interessariam o atleta são baita de jogadores. É zagueiro top, é volante top, é atacante top. Bom, seguindo a linha aqui, o Jean interessa ao Galo, né? Quem trouxe essa notícia em primeira mão foi até o Frossá. E ele falou: Jean Lucas do Bahia interessa, e é um pedido de Jorge Sampaoli. Agora, quem é esse Jean Lucas? Da onde? Com quem que ele chupou manga, rapaz? Você já tinha ouvido falar desse cara? Claro que você já ouviu falar, porque você acompanha o Campeonato Brasileiro. Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui. 27 anos, carioca brasileiro, foi campeão da Copa do Nordeste e campeão carioca apenas. Avaliado hoje em 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Contrato até 28. É um jogador que... Vamos contar a história dele. Começou no Flamengo, foi pro Santos, Flamengo. Do Flamengo em 19 foi vendido pro Lyon, aquele timaço lá do Flamengo no meio do ano. Do Lyon ele foi emprestado pro Brest, do Brest voltou pro Lyon, do Lyon ele foi vendido pro Mônaco em 2021 por 11 milhões. Aí o Atlético, eu lembro dele, gente, que o Atlético tentou a contratação dele em 2023, mas o Santos topou pagar os 6 milhões de euros. E o Santos não deu certo no Santos, foi revendido ao Bahia por 4 milhões e meio de euros. Fez uma excelente temporada no Bahia e já está avaliado em 10 milhões de euros. No Campeonato Baiano não era titular, mas no Brasileirão absolutamente o titular da equipe, com 34 jogos, 3 gols e 1 assistência. Gente, mais uma dos nomes impossíveis de Jorge Sampaoli, né? Jorge Sampaoli tema impedir esses nomes que não tem chance, que não tem como, jogadores caríssimos, jogadores completamente fora da curva, né? Poderia ter uma troca nele? Poderia, mas bem difícil. E aí, eu vou aproveitar que eu já falando dele, do Jean Lucas, coloquei Carlos aqui, não sei porquê, Jean Lucas. Vamos falar agora sobre uma das poucas maneiras que o Atlético pode trabalhar esse mercado. O mercado de trocas.
Quando a gente vai avaliar futebol, nós temos que avaliar o futebol como um todo. O que cada time tá passando, qual é a situação de cada equipe pra gente poder fazer essa dosagem, pra gente poder entender como é que funciona o mercado. E a grande realidade é a seguinte, o Atlético hoje, ele passa por uma experiência, ele passa por um momento, ele passa por uma tribulação financeira gigantesca. Fato é que a gente precisa de dinheiro, fato é que a gente precisa de grana para liquidar as dívidas do Galo e, por outro lado, subir a questão do orçamento para compra de jogadores. E isso tudo nós não temos neste momento e estamos passando um perrengue danado. E aí a pergunta fica como é que o Galo vai investir se ele não tem dinheiro? Cara, por mais que o Atlético não tenha dinheiro, o Atlético tem jogadores que interessam a outras equipes e outras equipes têm jogadores que nos interessam. Se você for no Grêmio, tem jogadores ali interessantes que a gente podia trazer. Se você for na equipe do Bahia, tem jogadores. Se você for na equipe do Fluminense, tem jogadores. Todas as equipes têm jogadores que muitas vezes não estão bem lá, tá certo? E aqui também não tá bem, mas que pode interessar lá. Vou te dar um exemplo do próprio Scarpa. O Scarpa era um cara que interessa a maioria dos clubes do Brasil. E tem jogadores nessas equipes que não estão. Vamos dar o exemplo do Gabriel Menino, que tá interessando aí a Grêmio, Vasco, Internacional, o Júnior Santos, o próprio Rony. Então, a moeda que o Atlético pode utilizar, e se utilizar bem, se for inteligente, é a moeda da troca. Há jogadores no Atlético que nós consideramos bagre, vamos xingar, vamos falar, vamos acontecer, vamos fazer, mas que vão interessar outras equipes. Então o Galo tem que ir por esse caminho, utilizar essas moedas com inteligência, que é o que hoje não acontece. Nós não estamos conseguindo utilizar essa moeda com inteligência. Falta o Paulo Brax ter essa percepção, ir nas equipes, oferecer. E jogadores como o Igor Gomes, que na minha opinião não vão acrescentar na temporada, não vai acrescentar nessa temporada, pode ser negociado, é um jogador que vai interessar muitas equipes. Você tem o próprio Scarpa, você tem que ver um volante, o Fausto Vera com o River Plate, o River quer por empréstimo, peraí, puxa um de lá. Saiba negociar, saiba utilizar a moeda de troca, de repente você vai pagar uma diferença menor ou você vai até receber, dependendo. Então eu acho que esse é o caminho do Atlético. Te encontro, 12h15, vou estar lá hoje na apresentação do novo CEO do Galo, não sei se vou transmitir, vou decidir isso durante o dia, né, se a gente vai fazer uma transmissão ao vivo de lá, como é que vai ser, mas já deixo o meu recado aí, meu abraço a você, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação, tamo junto e meu muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!